Muito bem. O que vai acontecer quando a gente jogar o infinito ali? Bem, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes infinito mais 4 menos 2 vezes infinito mais 3. Bem, 2 vezes infinito continua sendo infinito. E 4, infinito mais 4 continua sendo infinito. E a raiz quadrada de infinito continua sendo infinito também. Então, aqui do primeiro termo, nós temos infinito. Tudo bem para ti? Faz sentido as coisas que eu falei? Uhum. Sim. Pela mesma lógica, o outro vai ficar menos infinito, que tem um menos aqui, que tem um infinito. Então, você tem infinito menos infinito. Quanto que é infinito menos infinito? Bem, não tem como saber, né? Como é que eu vou subtrair dois infinitos, né? Então, o que a gente está se deparando aqui é o que a gente costuma chamar de indeterminação, ok? Ok. Me explica uma coisa. Você falou que está fazendo uma faculdade à distância, certo? Sim. E vocês não tiveram Agora aulas nem tanto assim, online? Não, pois é, eu tô entrando nela agora. Agora nem tanto Então. distante, né, que eu tô aqui, aqui em Portugal. Ah, agora você está em Portugal, pensei que estava na Suíça. Não, eu moro na Suíça, mas eu tô viajando pra cá. Ah, certo. Muito bem. Bem, eu estava falando o seguinte, né, que essa matéria aqui, né, sem um acompanhamento é complicado, né? Então, tipo, tu não teve um professor te dando aula disso, da Não, faculdade, assim? não. Entendi. É por É. isso que eu procurei você, porque eu tô perdida ainda. Uhum. E foi por É isso. complicado. É bem complicado. Sem aula, sim, já é complicado. Mesmo Eu com aula, essa tentei estudar matéria já é bem sozinha, complicada. mas foi difícil. Mas sim, pagou aqui. Muito bem, vamos lá. A matéria é difícil para todo mundo. Por sinal, na minha faculdade, só como um exemplo, né, no curso que eu entrei, das 40 pessoas que entraram, apenas 4 passaram de primeira nessa matéria. Sacou? Então é uma Uhum. matéria que reprova muito, pega muito mesmo. Portugal, o que eles fazem daí em Portugal, né? Como eles veem essa matéria no secundário, eles podem até cobrar ainda mais, né? Muito mais Uhum. pesado na graduação. Mas eles não Então, pedem 100%, eles não pedem pra gente acertar tudo. Eles pedem pra gente acertar ao menos 50% da prova. entendi. Bem, não precisa saber tudo, então. Uhum. Bem, vamos lá, vamos tentar fazer as questõezinhas aqui. Bem, o que nós temos então é o seguinte, o que eu acabei de fazer aqui, né? Uma coisa decorada. Infelizmente, vai ter coisas que a gente tem que decorar. Uhum. Infelizmente, é assim que funciona. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então, o que aconteceu aqui? A gente notou que deu uma indeterminação, que deu infinito menos infinito. Ninguém sabe quanto é infinito menos infinito. Mas, quando acontece uma situação dessa na matemática, você pode ter certeza que a indeterminação está escondendo a resposta verdadeira, ok? Uhum. A indeterminação está escondendo a resposta verdadeira. Então, a resposta não é infinito menos infinito. Você pode ter certeza disso. A resposta é algum número, qualquer número. A gente tem que achar. Exato. E tem que fazer uma álgebra específica, uma conta específica para isso. Uma manipulação que vai fazer essa indeterminação desaparecer, porque ela só está aparecendo, vamos dizer assim, porque a equação foi escrita de uma determinada forma, ela foi escrita desse jeito aqui. Mas se a gente de alguma forma alterar ela, vai ser possível resolver. Então, o que eu estou fazendo aqui é a alteração que eu sei de cor que resolve, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei a mesma função, perceba, a mesma função, eu estou Uhum. multiplicando ela em cima e embaixo. Estou multiplicando e dividindo, ok? Multiplicando e dividindo. Então, para que eu estou fazendo isso aqui, né? Para que, de alguma forma, eu modifique a minha expressão. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas eu posso do nada multiplicar uma coisa? Na conta não vai mudar? Se eu pegar 100.000 e multiplicar na minha conta de banco, vai mudar tudo lá. É verdade. Só que se você divide também pela mesma coisa, daí não altera nada. Né? A mesma coisa que, sei lá, pegar o número 10 e multiplicar por 2 e também dividir por 2. Vai ficar 20 dividido por 2, que dá 10. Então não mudou nada, mas eu fiz uma conta. Né? Uhum.
10 é a mesma coisa que isso. Então a gente está querendo exatamente isso, alterar a expressão para que ela não apresente mais a indeterminação infinito por infinito. Uhum. Muito bem. Então, a ideia aqui é fazer isso que a gente chama de multiplicar pelo conjugado, que é simplesmente repetir os termos, mas trocar o sinal. Quando tem dois termos somando, se subtraindo, você pode fazer isso, né? Repetir os termos e trocar o sinal. Por quê? Bem, porque lá no ensino fundamental, eles ensinam uma coisa pra gente. Eles ensinam isso aqui, ó. Que quando você tem um termo mais outro multiplicado por um termo menos o outro, isso aqui a gente aprende lá no sexto ano, sétimo ano, então não tem nada demais. Se você fizer o chuveirinho aqui, né? Você vai ver que sempre vai acontecer isso aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, ok? Ok. Você poderia fazer a distributiva e encontrar isto. Bem, eu não sei como é que tá a sua multiplicação de termos genéricos dessa forma, mas por hora, então, eu vou deixar só dessa forma mesmo, meio que decorado. Agora, o que que isso tem a ver com os números aí de cima, que tem raiz, que tem n? Bem, tudo. Por quê? Porque se a gente eleva ao quadrado algo, e esse algo tem raiz, a raiz desaparece, né? A gente também aprende isso na escola. Se você tem a raiz de um número, e daí você eleva ao quadrado, a raiz corta com o quadrado. E sobra só quem está dentro da raiz. Uhum. Você lembra disso? É, na minha época não, mas eu estudei antes. Ah, tá. Então, se aparecesse uma coisa como essa aqui, você sabe quanto é que dá? 2 elevado a 8 elevado ao quadrado fica 8. Exato. Porque a raiz corta com o quadrado, certo? Uhum. Muito bem. Ah, ótimo. Portanto, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos observar que tem raízes aqui, ótimo. Então, nós vamos entender que a gente pode traduzir as coisas. Olha só, a gente pode dizer que tudo isso aqui é A, tudo isso aqui é B. Então, pela mesma lógica, isso aqui é A, isso aqui também é B, porque são os mesmos termos, né? Eu estou dizendo que a raiz quadrada de 2n mais 4 é A. Então, aqui também é A, porque também é a raiz quadrada de 2n mais 4. E aqui, raiz quadrada de 2n mais 3b. Aqui também. Eu juro que eu estou fazendo do jeito mais fácil, tá? Não Uhum. estou querendo complicar nada. Ah, daí o que que acontece? Nós temos que observar que isso aí é A, aquilo ali é B, então tá rolando a multiplicação que eu falei ali, olha só. Que é o A, que é o B, que é o A, que é o B. Então eu não vou nem pensar em fazer a distributiva aqui. Né? Não vou nem pensar em fazer a distributiva. Eu vou só usar essa resposta decorada. Então, entendendo que o A, que o 2n mais 4 é o A, e pela mesma lógica, o 2n mais 3 é o B, quem é A ao quadrado? A ao quadrado é essa raiz ao quadrado. Por isso que eu fiquei falando de raiz ao quadrado. Raiz ao quadrado, raiz ao quadrado. Então, o A vai ser simplesmente 2n mais 4. E o B, pela mesma lógica, vai ser 2n mais 3. Certo? Ok. Então, de novo, nós identificamos que aqui é A, aqui é B, aqui é A, aqui é B. Então, quando eu fizer essa multiplicação, vai rolar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, vai rolar simplesmente na parte de cima 2n mais 4, menos, porque é menos b, tá vendo? Uhum. Menos o b ao quadrado, menos o 2n mais 3. Então, todas essas multiplicações de raiz que rolaria aqui com o chuveirinho, eu simplesmente já sei que vai dar isso aqui, ok? E a parte de baixo não muda nada, vai ficar simplesmente o que já estava ali. Essa raiz de 2n mais 4 mais a raiz de 2n mais 3. Não muda porque não tem ninguém embaixo para multiplicar, ok?
Ok. Só troca os. Só o de cima, porque só em cima tem a multiplicação, certo? Certo. Na parte de baixo não tem nada ali, então simplesmente mantém aquele termo. Muito bem. Então, o que que vai acontecer aqui em cima? Perceba, 2n menos 2n. Uma coisa menos ela mesma é zero. 4 menos 3 dá 1. Então, na parte de cima, vai ficar simplesmente 1. Ok? Ok. Então, veja, depois de toda aquela conta que a gente fez, apareceu o 1 ali simplesmente. Já Veja, não é né? mais uma determinação, né? Bem, vamos ver, né? Temos que jogar o valor para descobrir, mas o que importa é que a gente mudou, né? Mudamos o formato da nossa equação. E esse é o procedimento que a gente faz para conseguir sair da determinação. Muito bem. Então, agora o que que a gente vai fazer? Vamos lembrar que a gente estava resolvendo um limite de n tendendo ao infinito. E agora a gente vai então ver o que acontece quando jogar infinito ali. Vai ficar 2 vezes infinito mais 4 mais. Ó, agora é mais, né? Então vai rolar infinito mais infinito. Isso não tem problema. Eu sei que o infinito mais o infinito dá infinito. Então vai ficar um sobre infinito, certo? Certo. Pode Um ser sobre um. infinito é uma indeterminação? Não, não é. Alguma dúvida? Pode ficar 1/0. Também pode. Quando a gente está falando de cálculo, pode. O que não pode é ficar zero sobre zero, infinito por infinito, infinito menos infinito. Ok. Mas quanto é um sobre infinito? Né? É só você pensar. Se você tem 1 euro e vai dividir para a população do mundo todo, né? Vai ficar praticamente zero para cada um. Uhum. Vai ficar uns centavinhos mínimos lá. 0,00 centavo de ouro. Então, o que que vai acontecer aqui a hora que eu pego um e divido para infinitas pessoas? Vai dar zero, com certeza vai dar zero, porque é uma tendência, né? Tendência para ir para zero. Então, não deu indeterminação, a resposta deu zero. Quando a gente estava vendo aqui infinito por infinito, na verdade, isso estava escondendo a resposta verdadeira, zero. Uhum. Mas veja bem, nem sempre vai dar zero, né? Não é porque deu zero aqui, esse infinito por infinito, que toda vez que aparecer infinito por infinito vai dar zero. Não, ok? Então, é essa a resposta. A resposta é zero, exatamente. Ok. Bem, e diz uma coisa. Essa ficha aí que você está fazendo, ela vale nota? Os testes? Sim, essas coisas aí que a gente está resolvendo aqui. Não, eles me deram para que uma das duas provas vai cair no dia que eu for fazer o exame. Igualzinho? Igualzinha. Mas é uma das duas. Entendi. Eles deram até a resposta, né? Sim. Para É, sim, é facilitar. verdade. É verdade. Muito bem. Para facilitar o estudo, né? É Uhum. verdade. Muito bem, então tá aí uma conta disso, né? Bem, vamos então continuar a lista das coisas aqui, porque se vai cair igualzinho, né? Vai que você decora. Pois é, eu pensei em decorar, mas eu fiquei assim, é melhor saber do que decorar. Com certeza. Até porque se você quer ser uma engenheira mesmo, né? Isso aqui tem Pois que é. ser bem básico para o engenheiro. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer a 2, então. Nós temos A elevado a N sobre A, né? O que, que é A? A é arranjo. Então, isso aqui é um arranjo. O que, que é um arranjo? É quando você está querendo, de alguma forma, combinar possibilidades. Ok? O arranjo em especial é uma combinação quando a ordem que você coloca as coisas importa. Por exemplo, as possibilidades de resultado do Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo. A ordem que você coloca os times, né, importa, certo? Nem toda combinação importa. Por exemplo, você está colocando as crianças nas cadeiras de uma escola. Não importa a ordem que você coloca, entende? Mas quando a ordem importar, por qualquer motivo que seja, você está falando de arranjo. Então, o que está aparecendo aqui é um arranjo. Ok. Muito bem. Isso que eu acabei de falar não importa tanto para o problema em si, para esse problema em si. O que importa aqui neste problema é saber fazer a conta.
que ele está querendo que você prove, de certa forma, uma propriedade aqui. Ele está querendo que você diga que o arranjo, que por sua vez tem essa equação, n fatorial sobre n menos p fatorial. Antes de continuar, você lembra o que é um fatorial? Não. É complicado. Você vai ter que decorar tudo. Ok. Quando que é a sua prova mesmo? Dia 20. É muito pouco tempo aí para tanto problema em matemática Uhum. básica. É muita coisa de matemática básica que precisa. Bem, nós temos aqui, então, um fatorial. Um fatorial é simplesmente você multiplicar os números pelos seus anteriores até chegar no 1. Então, por exemplo, quanto que é 5? Opa, quanto que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é fatorial, beleza? Beleza. Muito bem. Então, ah, beleza. Então, você sabe que nós estamos tratando disso, né? Então, por exemplo, quem que seria o n fatorial? Né? Que é o que aparece ali em cima, por exemplo. Eu não sei quem é o n, eu não sei que número é o n. Mas se eu entendi que fatorial é sempre pegar um número e subtrair do anterior, então vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim vai até 1 e acabou. Beleza? Ok. Vai ter uma hora que você vai chegar no 1. Né? Se o n for 1 milhão, você vai ter que fazer 1 milhão vezes 999.999 até chegar na resposta. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Um problema completamente algébrico teórico. Não tem como saber o valor do n. Mas o que nós vamos provar aqui, o que ele pede para provar, vale para todo n. Então, n fatorial é isso aí. Bem, ele está dizendo que é para mostrar que arranjo de n de np é igual ao n na frente multiplicando e o arranjo de n menos 1 sobre p menos 1. Muito bem. Então, eu acho que a ideia aqui num primeiro momento é, sabendo a definição de ANP, calcular quem é a n menos 1 e a p menos 1. Então, onde tiver n na equação, eu vou ter que colocar quem está aqui em cima, porque o n é a parte de cima da conta. Então, quem é que está em cima aqui da que nós estamos fazendo? N menos 1. Então, no lugar do n fatorial, eu vou colocar n menos 1 fatorial, ok? Ok. Porque simplesmente estava na parte de cima da conta. E agora, na parte de baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no lugar do n, de novo, n menos 1. Tem um n aqui. Então, no lugar do n vai o n menos 1. E no lugar do p vai quem? Vai o p menos 1. Muito bem, então a gente só trocou os termos para aqueles que estavam aparecendo aqui na nossa continha, que nós queremos chegar na resposta. Muito bem. Agora, a questão é o seguinte: como que nós podemos, né, obter aquilo que está aparecendo ali? Nós podemos, por exemplo, começar a manipular os números ali de baixo, né? Que ali é simplesmente continhas de mais e de menos. Você não está entendendo alguma coisa? Ou você está Mais ou entendendo? menos. Não tem muito como eu falar mais simples que isso. Eu tô fazendo passo a passo, entendeu? Uhum. Bem, aqui o que que eu vou ter que fazer? Tirar os caras do parênteses. E ali, como tem um sinal de menos na frente de todo mundo, o segundo colchete ali,
eu tenho que trocar o sinal de todo mundo dentro do colchete. Então vai ficar menos P mais um. Trocou o sinal. Alguma dúvida nisso? Não. Muito bem, então você tem menos um e você tem mais um. Ou seja, menos um mais um é zero. Portanto, eu consigo escrever isso aqui como n menos um fatorial dividido, né? Em cima não mudou nada, né? O que mudou foi a parte de baixo, porque eu falei que vai zerar ali o menos um com mais um na parte de baixo. Na parte de baixo vai sobrar simplesmente n menos p. Olha só, n menos p é justamente o que nós temos aqui, ó, na fórmula original, n menos p. Uhum. Então, legal, porque supostamente o que o problema está pedindo para a gente é para buscar uma relação entre essa modificada e a original. Então, uma parte da original já apareceu. Muito bem. Então, ficou desse jeito aqui. Eu tenho que dizer que isso aqui é o nosso AN menos 1, P menos 1, era o que eu estava calculando. Só que o problema falou que a hora que eu pegar isso, o AN menos 1, P menos 1, e multiplicar por N, vai ficar igual a isso aqui. E por sua vez é isso. Uhum. Então agora eu vou multiplicar por esse N, aquela conta que nós acabamos de resolver, e vou ver se vai ficar igual a isso. Muito bem. Ainda não está identicamente igual a isso aqui. Porque isso aqui só apresenta na parte de cima um N fatorial. Portanto, será que tudo isso aqui é igual a exclusivamente N fatorial? Sim. Isso aí é N fatorial. Como é que eu posso te mostrar isso? Posso te mostrar com um exemplo. Agora há pouco eu falei para ti que 5 fatorial era 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, certo? Certo. Quanto que é 4 fatorial pela mesma lógica? Você pode me dizer? 4,3,2,1 Vezes. vezes. Que ponto, tá doido? 5 fatorial, então multiplica todos os números do 5 até um. E o 4 multiplica todos os números do 4 até um. Então, se você observar bem, isso é igual a isso, Uhum. certo? Que por sua vez é igual a 4 fatorial. Então, pela lógica, eu posso dizer que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial, entendeu? Hum. Por que que isso é semelhante com o que aconteceu aqui? Porque, por exemplo, se o n for 5, quanto que vai ser n menos 1? Ou seja, quanto que é 5 menos 1? 4. Sem dúvidas numa pergunta como essa, 4. Então vai aparecer 5 vezes 4 fatorial, que a gente acabou de perceber que é 5 fatorial. Então, se o n é 5, né, então aqui nós temos 5 fatorial, porque nós temos 5 vezes 4 fatorial, que nem aqui. Eu estou fazendo esse exemplo só para te mostrar que quando a gente tem n multiplicando n menos 1, nós temos a mesma coisa que n fatorial. De novo, é só fazer a analogia de que o n é 5 e o n menos 1, obviamente, é 4. Beleza? Então, se 5 vezes 4 fatorial é a mesma coisa que 5 fatorial, n vezes n menos 1 fatorial é a mesma coisa que n fatorial. Portanto, eu posso vir aqui e simplesmente apagar tudo aqui em cima e escrever que isso aqui é n fatorial. N fatorial sobre n menos p fatorial. Nós já vimos isso hoje. Aqui, ó. N fatorial sobre n menos p fatorial.
É exata a mesma coisa que a gente obteve. Ok. Então, eu posso Ah, dizer que, em outras palavras, tudo isso aqui, né, ou seja, n, n menos 1, p menos 1, é a mesma coisa que a np, que é o que o problema pede para a gente mostrar. Olha só, mostre que o np é igual àquilo ali. Então, está provado. Beleza? beleza. Então, perceba que isso foi uma conta, mas foi uma conta de demonstração. Nós não estamos encontrando exatamente nada aqui. Nós estamos demonstrando. Então, isso aí costuma ser coisa de matemático, sabe? Uhum. Mas o pessoal aí em Portugal cobra bastante essas demonstrações, principalmente na universidade. Beleza. Eu vou fazer outra agora. Vamos fazer a 4.1. Sejam esses dois pontinhos bananas aí. Determine a equação da reta. Ai, peguei a resposta. Ele quer simplesmente a equação de uma reta. Isso no Brasil a gente fica, dependendo da escola, se o professor for meio vagabundo, fica tipo uns 6 meses estudando. Isso aqui é a matéria mais importante que existe na matemática. Equação da reta. Não tem nada mais importante, não tem nada que tome mais tempo na escola que isso, tá? Então você tem que saber isso. Sim, obrigatoriamente. Até mesmo quando eu vou dar aula para quem está querendo, sei lá, voltar a estudar matemática ou está entrando numa faculdade, eu sempre dou aula dessa matéria. Então, muita atenção aqui. Muito bem. Como é que nós encontramos a equação de uma reta que passa por esses dois pontos, né? Bem, o negócio aqui é decorar. Primeiro, falou a equação da reta, você já sabe que a equação vai ser desse tipo aqui, ó. Y igual a AX mais B. Só não confunde esse A com esse B com esse. São coisas completamente diferentes, tá bom? Ok. O A é o que em Portugal eles chamam de declive e o B é interseção. Por quê? Porque isso aqui é uma reta. Ele tá falando que é uma reta. Então, essa reta obviamente passa num valor de Y aqui, que é o B. E essa reta tem um ângulo que tem a ver com A. Esse ângulo aqui ele é proporcional a A. Então, por isso que o A a gente chama de declive, porque tem a ver com a inclinação, e o B a gente chama de interseção, porque tem a ver por onde a reta cruza o eixo Y. Agora, a questão é o seguinte: como é que eu vou fazer para encontrar o A e o B? Porque encontrar a equação da reta é encontrar o valor do A e B, sempre. Bem, ele me deu pontos por onde essa reta passa. Então eu posso simplesmente pegar esses pontos e jogar na equação e ver se isso me ajuda. Porque existe uma reta por onde passa esses dois pontos, essa reta que nós queremos encontrar. Vai que jogando esses dois pontos na equação de uma reta, a gente tira alguma informação. Então, bem, vou te perguntar uma coisa que também é lá do primário. Vê se tu lembra. Aqui nesse ponto A, tem um númerozinho que é o X e tem outro númerozinho que é o Y. Você sabe quem é? Onde? Alô? Não me ouviu? Não, não vi. No A, tem um número que é o X e tem outro que é o Y. Quem que seria o X e quem seria o Y? Quem seria a coordenada X e quem seria a coordenada Y do ponto A, deste ponto aqui? Não sei. Você não tem como pegar essa prova e deixar para outro dia, assim, alguma coisa do gênero? Isso aqui é muito básico, muito, muito básico. É tipo, tá, Não, acho que não. ó, só existe a opção de você decorar, tá? Não existe outra opção.
Mas assim, também não faz sentido uma aula como essa, entende? Uhum. Porque se for para decorar, né, escreve 10 vezes o que tá nas folhas ali. Pô. E assim, meu, isso aqui é que nem tabuada. Igualzinho tabuada. Uma coisa assim que a gente aprende lá no começo da escola e usa sempre, assim, usa até o terceiro ano. O primeiro número é sempre o x e o segundo é sempre o y. Ok. Na aula passada eu te ensinei a isolar a letra. Agora você vai ter que fazer essa conta. No lugar do y você vai colocar o número que eu indiquei ali, no lugar do x você vai colocar o número que eu indiquei ali, e você vai tentar encontrar o valor de uma dessas letras, do A e do B, ok? Ok. Isso você aprendeu na aula passada, cara, isolar a letrinha. Você fez. Então você pode tentar fazer isso, faça aí com bastante calma, e quando você tiver com a conta feita, me manda uma foto. Alô? Tô esperando você fazer a conta. Eu faço. Eu falei já o que tem que fazer, né? Pegar o X, o número que é o X e jogar no lugar do X. Pegar o número que é o Y e jogar no lugar do Y. Hum. E daí isolar a letra que sobrar, para saber o valor dela. Então, fica um. Não sei, me manda a foto que eu vejo. Tá bem. Manda foto no WhatsApp? Isso.
E o zero? O que você colocou no lugar do B? Então fica o B mesmo? É B, pô. E o zero? Cadê o zero? Onde que você colocou o zero? O Y não é zero? Por que você colocou um no lugar do Y? Ah, então fica aí. Eu não, eu vou enviar para você. Isso aí. Por que que você colocou B igual a zero se quem é zero é o Y? Você pode me explicar de novo? Não tenho o que explicar. Eu já tô dizendo o que tu tem que fazer. No lugar do X, tu coloca um, no lugar do Y, tu coloca zero. Só que tu tá colocando no lugar do B. Hum. No lugar do Y eu coloco zero. Sim. No lugar do zero eu coloco um B.